Fala família Palmeiras 90 a mais, hoje o vídeo tá incrível. Tem novidade no mercado da bola do Palmeiras, proposta de time da Premier League por Abel Ferreira e tem jogador do Flamengo falando besteira antes da final. Vamos ver se eles vão sustentar depois da partida, né? Mas antes eu quero te agradecer, meu irmão, minha irmã, muito obrigado, tá? 4 meses de canal, quase 10 mil inscritos, falta só um pouquinho pra gente bater a meta, me ajuda aí, vai? Estamos chegando lá. E a melhor forma que eu tenho de te agradecer hoje é cumprindo o que vocês me pedem nos comentários. Eu leio todos, tá? E faço questão de responder todos. Vamos lá, senhores. O Everton Leandro me pediu um abraço aqui. Falou que acompanha o canal desde sempre. Um abraço, Everton. Muito bom ter você por aqui, tá? E eu tava vendo aqui no canal, tem um amigo nosso aqui do Japão, cara. O Temil mandou uma mensagem pra gente. Um forte abraço pra você também. Pra todo mundo que tá acompanhando o canal, tá? Muito obrigado pelo seu carinho. Sempre faremos o melhor conteúdo possível. Sem mais delongas, vamos falar de mercado da bola, que é o tópico que eu mais gosto de tratar, tá? Bruno Fux é oficial. Bruno Fux é o nosso novo zagueiro agora, finalmente. O Palmeiras vai exercer a opção de compra e prepara tudo, toda a documentação e tal, para poder anunciar de fato o jogador, tá? Isso tudo tá acontecendo porque o Palmeiras, quando pediu o empréstimo do Bruno, né? Alinhou uma opção de compra de 3 milhões e meio de euros caso os jogadores desempenhassem um bom futebol. E ele desempenhou um futebol incrível, né? Tanto que o Leicester da Inglaterra já estava colocando as asinhas de fora, iniciando uma conversa com o Atlético Mineiro e pode tirar o cavalinho da chuva porque ele fechou com o Palmeiras, já estava em contrato, tá muito feliz no Palmeiras, vai muito bem, obrigado, e tem tudo para ficar por aqui por longos anos, tá? Então sim, Bruno Fux é o nosso zagueiro. Seguido pela notícia que envolve Flaco Lopes. Sondagens aí, a gente viu na imprensa de que alguns clubes italianos que não foram revelados sondaram o Flaco Lopes. E a diretoria do Palmeiras veio a público para dizer que não tem interesse na venda do jogador. Para o Palmeiras, Flaco Lopes fica. A única expectativa de saída do jogador, é claro, é se chegar uma proposta aí muito acima da média. Lembrando que o Verdão recusou uma proposta, acho que de um time mexicano, né, se não me falha a memória, no comecinho do ano, aí no meio do ano, na verdade, de 12 milhões de euros. Então o Palmeiras recusou essa proposta. Então eu entendo que a partir de 25 milhões de euros o Palmeiras começa a conversar sobre o Flaco, mas assim, muito bem negociado, tá? Dificilmente o Flaco Lopes vai sair do Palmeiras agora, isso é uma ótima notícia. Seguido do Vitor Roque, que veio aliviar os nossos corações, podemos dizer assim, porque ele veio a público, deu uma entrevista hoje e disse que há 6 meses atrás ninguém queria o Vitor Roque, né? Que ele estava passando por uma fase completamente difícil e que o único clube que deu essa atenção para ele, acreditou no futebol dele, foi o Palmeiras. Eu gosto desse perfil de jogador, tá? Jogador grato. Gratidão é uma das maiores benesses que a alma humana pode exercer, tá? É muito importante você ter isso e aplicar isso na sua vida de maneira geral, né? O Vitor Roque se tornou um jogador indispensável no Palmeiras, né? Mas se você falasse há 6 meses atrás que ele se tornaria esse jogador tão rápido, provavelmente muitos treinadores da Europa, em especial da Espanha, te chamariam de maluco, né? Só que agora todo mundo quer o cara. Vamos lá, o United fez uma proposta de 300 milhões, você já sabe disso, e o Palmeiras está estudando isso, é claro, mas assim, a expectativa é que o Vitor Roque fique no Palmeiras, tá? A vontade do jogador me parece ser essa, o que é algo incrível, né? Porque, cara, um time da grandeza do United fazer um movimento desse e ele querer ficar, também mostra como o Palmeiras é gigante, né, cara? A estrutura do Palmeiras, a performance em campo, a equipe de núcleo de saúde performance, né? Psicólogos que ganharam prêmio recentemente, diretoria. Palmeiras é fantástico, tá? Seguido aí, então, da informação sobre a ESPN mostrou com exclusividade que o Wolverhampton procurou Abel Ferreira, que não quis nem ouvir a proposta dos ingleses. Rapaziada, o homem tá fechado com o Verdão. E pra mim, isso, na minha humilde opinião, tá? Com muita humildade eu falo isso, é incrível. Porque o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras e eu não me canso de repetir isso, tá bom? Seguindo aqui na nossa giro de notícias, tem ainda algumas questões interessantes pra gente falar aqui, né? O Palmeiras está mirando a contratação do Marcel Ruiz e ou do Wendel, tá? Em opção ao Gerson, que realmente não deve fechar com o Verdão.
Isso é algo, como eu posso te dizer assim, incrível. Porque se trouxer os dois, cara, o Wendel é um meio-campista com pegada, com marcação. Não é o cara que vai quebrar linhas ou construir uma jogada de ataque muito técnica, tá? Mas é um jogador motorzinho que corre e que tem bom passe. Embora não seja aquele passe vertical para quebrar as linhas adversárias, é aquele passe que desarma e desmonta a volante. Então te deixa geralmente ali numa superioridade numérica no ataque. Já o Marcel Ruiz, esse sim, o maestro mexicano, é um jogador muito técnico. A gente já falou isso aqui em outros vídeos no canal, né? E a tendência é que se o Zenit não aceitar a proposta do Riquelme Felipe pelo Gerson, né? De fato, o Palmeiras vai buscar esses dois meio-campistas. Me diz a sua opinião, o que você acha a respeito disso? Eu gosto da ideia, tá? Prosseguindo no nosso giro de notícias, vamos falar do lateral do Flamengo, Varela. Eu vou ler ipsis literis, ou seja, ao pé da letra, o que ele falou. Vamos lá. A LDU seria melhor pra gente, assim como o Racing seria melhor pra eles. Mas o Flamengo tem algumas coisas pendentes daquela final no Uruguai. Vai ser uma final muito dura, mas com cabeça que podemos ganhar essa partida. E vamos lá. Pendências? Que pendências vocês têm pra acertar com a gente? Eu não consegui compreender o que o Varela quis dizer. Vamos lá, vamos analisar friamente aqui. Supercopa do Brasil, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras 4-3. Final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras 2-1. Na realidade, vocês não têm pendências pra acertar com a gente, né? Na realidade, vocês têm um cartão de freguês fidelidade pra assinar. Se Deus quiser, o Palmeiras ganha essa partida contra o Flamengo na final da Libertadores. Vamos lutar por tudo isso. Brincadeiras à parte, tá, gente? É o que eu sempre falo pra vocês. Futebol é socialização, é brincadeira, é lazer, não é violência, tá? Então diga não à violência. Mas uma das coisas que eu mais gosto é de poder comemorar quando o meu time vence e brincar com os meus amigos, as pessoas próximas. Acho que isso não faz mal a ninguém, né? Seguindo a nossa gira de notícias, informação para a partida contra o Santos, que vem a campo nessa quinta-feira às 9h30, sem o Neymar, tá? Neymar não deve jogar mesmo por conta do gramado sintético, a gente já tinha falado isso aqui, né? O que eu acho uma bobeira gigantesca, mas ok, respeito, né? O jogador. Entretanto, o Palmeiras, para essa partida, vai ter que fazer uma pressão alta, né? Na marcação, na zaga ali, nos defensores do Santos, que gosta de sair tocando a bola, né? Então o Abel tá preparando um time com uma pressão alta e rotacionada. O que é isso? Ora o Flaco Lopes ou o Vitor Roque, ora o ponto esquerda, deve ser o Felipe Anderson, né? Que fez uma boa partida contra o Juventude, ou o meia direita, todo mundo vai ter que girar apertando a zaga. De modo que o Santos tenha só uma jogada para fazer, que é aquele bicão para frente, né? Nas segundas bolas o Palmeiras vai tentar, vai brigar por todas, a expectativa é que numa segunda bola 20, 25 minutos de partida, o Palmeiras consiga abrir o placar, né? Isso que eu tô te falando, fica tranquilo, tá, meu irmão? Não é de maneira nenhuma entregar o ouro pro bandido, porque essas informações são públicas, eu não me canso de falar isso aqui, tá bom? E para finalizar o vídeo de hoje, eu quero convidar você que tá me assistindo aqui pela primeira vez, né, a um debate muito interessante que é a base do Palmeiras, tá? O Palmeiras é tido internacionalmente como um clube formador. Nem sempre foi assim. Você sabe disso, você que é um pouco mais velho, assim como eu, tem na faixa dos seus 30 anos aí. Você sabe que o Palmeiras passou por uma época aí sem revelar jogador, né? Entretanto, a base do Palmeiras é uma base muito bem constituída, tá? Amanhã provavelmente teremos vídeos sobre a base, pelo menos uma vez por semana eu vou tentar soltar um vídeo sobre jogadores da base. É muito importante, né, a gente fazer isso. Porque é na base do Palmeiras que tá a nossa mina de ouro, tá? O Palmeiras tem uma estratégia muito bem definida com a base e eu quero que você tome conhecimento disso, porque é importante, tá? O Palmeiras estrutura seus times de base, né? E prepara jogadores, são mais de 140, com contratos, visando sim que, obviamente, eles cheguem ao time profissional. Entretanto, ele sabe que de 140 jogadores da base, não serão todos que chegarão no profissional, né? Então o Palmeiras prepara esses jogadores e muitas vezes faz contratos com mais-valia, liberando-os para times menores ali, né, de menor expressão, com preços acessíveis, mas mantendo um percentual no jogador. Fez isso com diversos jogadores, tá? E dá certo, porque vamos imaginar o exemplo do Mancha, eu sempre falo dele, sempre vou falar porque para mim foi icônico, tá? Revelou o jogador, poxa, não ia ter espaço no time titular, profissional, vende pro Fortaleza num valor ali
simbólico, vamos dizer assim, né? Mas mantém um percentual na compra, no passe do jogador, né? Joga no Fortaleza, ganha espaço, ganha mercado, é vendido para a Grécia, Palmeiras ganha um dinheiro. Então, assim, muito mais importante do que revelar jogadores no sentido de trazê-los para o time profissional, o que o Palmeiras está fazendo é muito grande, porque está mudando a referência do futebol brasileiro, tá? Se você pegar hoje jogador como Kevin, que você pouco viu jogar no profissional, né? Mas que foi pro Shakhtar e agora tá no Fulham, né? Rendeu uma bolada pro Palmeiras. É um jogador que daqui a mais tempo, menos tempo, estará na seleção brasileira. Sim, o Palmeiras está formando zagueiros como Vitor Reis, laterais como Gilberto, volantes como Larson, meias como Eric Belé, atacantes como Hendrick. Você reparou? Eu falei um jogador de cada posição, jogadores que possivelmente estarão ou já até estão na seleção brasileira. Isso é o que o futebol precisa. Na minha opinião, a CBF deveria obrigar a que os clubes de primeira e segunda divisão fizessem um investimento de X% do faturamento na base. Só assim a gente vai mudar o nosso futebol de verdade. Parar com essa parada de ficar sempre trazendo jogador de empresário e etc. E nosso futebol tá morrendo, né? Vocês viram o que aconteceu aí? O Leão e o Oswaldo de Oliveira falando do Ancelotti, falando da CBF e tal. Gente, o técnico brasileiro hoje não tá sendo mais bem visto, mas não é só culpa deles. A gente não tá formando jogadores. Me fala aí, qual foi o último meia que você viu jogar de alto nível aqui no Brasil? Meia, tá? Não tô falando ponta. Porque ponta a gente tem aos montes, né? Todo mundo quer ser o Vinícius Júnior, quer ser. Tem 300 pontos. Mas e meia? E aquele volante técnico que levanta a cabeça? Sabe, Bruno Guimarães, por exemplo, com todo respeito ao jogador, tá? Com máximo respeito. Bruno Guimarães não seria titular em nenhuma das seleções brasileiras que foi, por exemplo, campeã da Copa do Mundo, ou até que não foram. Sabe, Bruno Guimarães não tem condição, mas hoje ele é a nossa melhor opção pro meio. E isso tá errado. O Brasil precisa voltar a formar jogadores de qualidade, meias, volantes, atacantes, laterais. Cara, me fala quem é o último lateral decente que você viu jogar brasileiro, tá? Se você falar Piquerez, eu vou falar pra você que eu concordo, Piquerez é um baita lateral, mas é lateral esquerdo uruguaio, né? Então assim, o Brasil não tem esse jogador, tá errado. Investindo na base, os clubes brasileiros vão conseguir trazer à tona a mística do futebol brasileiro. Não é que a gente desaprendeu a jogar, não. O problema é que a gente está formando o jogador para a Premier League. Nós estamos formando jogadores no padrão europeu de futebol. O futebol brasileiro não é europeu. Nosso futebol é diferente. A gente tem ginga, a gente tem cadência, a gente tem passe e a gente tem técnica. Jogadores que quebram linhas como o Estevão, cara, é ovacionado na Europa. Você tá vendo o que tá acontecendo com ele no Chelsea, né? Luiz Henrique, por exemplo, que tá no Zenit, o Zenit não quer se desfazer dele nem a pau, porque sabe que é um jogador diferente. Então, assim, tá na hora dos clubes começarem a investir na base de verdade, tá? Trazendo o jogador, formando o jogador e, é claro, ganhando dinheiro e título. Porque quanto custou pros cofres do Manchester City o Vitor Reis? Essa geração do bilhão do Palmeiras, cara, literalmente foi R$ 1 bilhão que o Palmeiras conseguiu só com meia dúzia de jogadores. Então, assim, é aí que reside o futuro do futebol, na minha humilde opinião, tá? Me diz nos comentários se você concorda comigo e agora sim eu quero te agradecer. Obrigado, tá? Obrigado por todo o carinho de sempre. O canal tem crescido muito e eu tô muito feliz com isso, tá? Sempre que eu puder, eu venho aqui mandar um abraço, um salve pra vocês e estejam sempre acompanhando a gente. Avante palestra!